Amanhã, 25 de outubro. Esse dia é conhecido também como Dia Nacional da Democracia, em memória à morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, por conta da ditadura militar. No Brasil, com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi garantido que todos os cidadãos adultos têm o direito de exercer uma das características principais da democracia e da participação política, o direito de votar. Contudo, ao falarmos de democracia brasileira, ainda há muito que lutar. Para saber o que é a democracia, o que ela representa, qual a sua importância e por que um regime democrático é tão importante assim para a sociedade, nós vamos falar agora com o Ivan Jairo Junques. Ele é professor de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná e é doutor em Sociologia Política e fala com a gente também direto, ao vivo, do Paraná. Professor, boa noite. Boa noite, João Verdão. Professor, por que é tão importante a democracia? Vamos começar por isso. É uma questão bastante complexa, mas muito simples de a gente entender a partir dos nossos interesses. Se admitimos que não temos todos os mesmos interesses, nós precisamos de um recurso para conviver em sociedade. É evidente, se eu acho que todos têm o mesmo interesse que é me servir, evidentemente, porque eu vou querer ser servido, eu não preciso de democracia, eu vou disputar a força que todos os demais me obedeçam. Se a gente assume e admite que não temos interesses iguais na sociedade, nós precisamos de algum regime, de alguma forma, de organizar a vida em sociedade. Historicamente, a gente elaborou formas, né? A teocracia, onde representantes religiosos, autoridades religiosas, interpretam as leis divinas e nos dizem como todos precisam se comportar. Quem precisa abrir mão de alguns interesses e quem tem direitos a determinados privilégios. A gente construiu também monarquias, né, sejam absolutas ou representativas, onde alguns poucos, e bem poucos, diziam ao conjunto da sociedade quais interesses iam ser atendidos e quais interesses iam ser submetidos a outros. Muito recentemente na história da humanidade, na civilização humana, nós elaboramos um regime democrático, né? Onde a gente pensa o seguinte: cada voto, uma opinião, né? A gente não tem ninguém que diga como todos vão se comportar. Nós consultamos a todos e todos votam, cada um dá a sua opinião sobre quais interesses prevalecerão e quais interesses devem ser submetidos àquela votação. Isso não quer dizer necessariamente a vontade da maioria. A gente não está aqui falando em nenhuma ditadura da maioria. Quando a gente vota, a gente está incluindo também as minorias. A questão é o respeito geral ao resultado da votação. Professor, nós passamos por uma ditadura, vencemos esse período, promulgamos uma nova Constituição e, de repente, o Brasil começa a falar na questão da defesa dos direitos democráticos, das instituições. Por quê? Porque a gente assume que queremos todos sermos ouvidos, né? Eu quero votar e que minha opinião seja levada em conta junto a um conjunto de 160 milhões de brasileiros. É bem pouquinho, claro. Se a gente pensar, olha, minha opinião não muda nada, mas se eu estiver ao lado de alguém que também pensar assim, e outro, realmente não muda. Agora, se a gente pensar, olha, minha opinião pode mudar, pode influenciar para a mudança. Aí eu me uno com mais alguém, formo um partido político, formo um grupo de interesse e tenho todo o direito de intervir sobre o conjunto das opiniões a serem validadas para um regime de governo. Evidentemente diferente de uma ditadura, onde você tem um pequeno grupo, como no Brasil ocorreu, uma ditadura empresarial militar. É muito importante que a gente não pense que a gente teve uma ditadura militar apenas. A gente teve uma ditadura empresarial militar, onde os interesses de empresários e um grupo militar prevalecia sobre o conjunto dos demais. E quem discordasse, evidentemente, seria perseguido e eliminado. Professor, muito obrigado pelas explicações. Uma boa noite para o senhor.
Boa noite e que tenhamos um excelente dia 30, que a gente tenha uma participação cívica memorável, porque disto depende o futuro de todos nós. Tá E certo. todas nós também. Tá certinho. E que vença a democracia, não é?